é muito comum, né, ter cólica, e é uma frequência muito grande, relatada por estudos que o número é bem alto, assim, tipo 90% das mulheres em algum período da fase fértil, então aí desde a menarca até a menopausa vai sofrer de cólica em algum momento. Então é muito intenso e é uma cólica que é aquela cólicazinha que dá para você viver com ela, que te irrita, mas você consegue levar teu dia. Ou é aquele outro nível de uma cólica que você precisa tomar medicamento para levar o dia, ou às vezes aquela intensa de ir para o hospital todo mês. Então são vários níveis e a gente, então esses níveis maiores, como atrapalha a rotina, como você está produtiva, a gente está numa fase cultural que a mulher está super... ingressa no meio e de repente você tem uma reunião e aí você tem que não ir porque você está com cólica, né? E os homens mantendo a constância deles e a gente aqui, né? Então, na verdade é essa a ideia, a gente não precisa passar por tudo isso, né? Então é isso que eu quero explicar um pouquinho para vocês. Pode passar, Fê. Então, primeiro, fazer uma brincadeirinha com vocês rápida aí. Na verdade, eu só quero que vocês pensem com vocês como foi esse período quando vocês tiveram a primeira menstruação. Como foi? O que foi falado para vocês de informação? Foi alguém veio e te falou, olha, é assim mesmo, mulher sofre, dói mesmo, ó, tem um remedinho, ou alguém veio, te deu um buquê de rosas e olha, é super legal essa fase. Como que foi para vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Como que foi? Vai, Karina. Minha avó falava assim, não vai lavar a cabeça, hein? E eu ficava sofrendo, porque sempre tive cabelo liso, fino e oleoso. Meu Deus, como que eu vou lavar a cabeça? E por que não lavar, né? Mas era o que tinha de real na época, né? Mas eu sofri bastante desde o primeiro dia. Tá. Me lembro do dia que eu fiquei menstruada, eu estava na escola, eu ia fazer 12 anos. E eu fui levantar, alguém falou, nossa, você está sangrando. Nunca mais vou esquecer aquele dia. É um momento de muitas mudanças, né? E pode ser traumáticas mesmo, né? De você se sentir suja, impura. Então, tem muitas crenças junto com a menstruação, né? Hoje em dia tem mudado um pouco isso, assim. Eu tenho um amigo homem que quando a filha menstruou, ele levou um buquê de rosas para ela. E foi bonitinho, né? Vermelhas, tipo, olha, agora você é uma mocinha e é legal e faz parte do processo. Mas na verdade o que a gente vê na grande maioria é aquela conversinha de mãe com a filha, ali meio escondidinho, sem estar muito envolvido os homens juntos, né? E olha, vai ser um período difícil, é assim mesmo. Mulher sofre, ou ela não falou isso direto para você, só te deu um absorvente de presente, ou ela vai te falar que vai já te dar o Buscopan, ó, quando dói muito é isso aqui que toma, dei a marca, né? Corta essa parte. E é assim que vai acontecendo. Então, as crenças, elas também prejudicam muito todo esse processo, né? Pode passar, Fred. Então, eu queria falar disso para chegar nesse ponto, assim, a crença, ela priva a gente de um tratamento adequado. Por quê? Essas informações que são passadas para a gente, às vezes mesmo nas entrelinhas, a mãe não fala muito, mas você escuta a mãe reclamando dela menstruada, você escuta ela falando que na próxima eu vou vir homem, porque mulher só sofre, né? E isso tudo, a gente acaba não procurando ajuda por achar que aquilo é normal, né? Então, se minha mãe falou e é assim, todas as mulheres da minha família têm dor, então eu vou ter que aguentar isso aqui também. Então a gente já começa a achar que não tem um tratamento.
Quando tem, a pessoa vai no médico e o que acontece? Vai no ginecologista, o que é receitado lá? Anticoncepcional. Só que qual que é a função do anticoncepcional? Ele é contraceptivo, ele não é contra a cólica. Então, ele não vai na causa. Então, nada contra o anticoncepcional, cada um vai usar ele da forma que acha melhor, mas como uma forma contraceptiva. O objetivo dele é esse. E ele tem, como qualquer outro remédio, um monte de efeito colateral, que a gente sabe que pode ser perigoso para algumas mulheres, mas tem meninas que começam a tomar anticoncepcional, mesmo sem ir no médico, que é passado aí, a prima toma também, então também vou tomar. Então tem todo um risco por trás, mas a gente acaba, é um método contra a cólica. Então a gente vê muitas meninas com 13, 14 anos, que agora cada vez está menstruando mais cedo, tomando anticoncepcional já. E vai tomar por quanto tempo? Com 14 vai... Será que agora a gente está tendo filho mais tarde também? Vai tomar anticoncepcional por 15, 20 anos, né? Qual que é o efeito disso no nosso corpo? A gente não sabe. Mas a gente precisa tomar para os devidos fins, né? Então, esse é um ponto. E eu acho que uma grande que a gente precisa entender é ressignificar a menstruação. Então, assim, o que vem de crença disso? A gente entende isso como ruim? É um castigo que a gente recebe todo mês? A gente gera um filho, né? Por que a gente é castigado assim? Não deve ser desse jeito, né? Na verdade, eu acho que é um grande privilégio a gente poder gerar um filho, né? Eu acho que é realmente, de verdade, assim, para mim, o verdadeiro milagre que acontece é uma outra pessoa nascer de uma outra, assim, é uma coisa que eu acho que eu só vou entender quando acontecer comigo, porque eu acho surreal, assim, é uma coisa de milagre mesmo, né? E a gente entender que a menstruação faz parte desse processo, né? A menstruação tem todo um porquê de acontecer, ela não acontece à toa, mas a gente encara isso de uma forma ruim por causa da dor, muitas vezes, né? Por causa dos incômodos, né? Então, ou sangra muito, não põe a calça branca, fica com medo de sentar, eu sei que vai doer, então eu vou evitar aquele compromisso em tal dia. Então, isso, para quem sente dor, com certeza é horrível, né? Que castigo que é menstruar. Então, acho que a gente precisa tentar olhar com outros olhos. E um pouco das cólicas, pensando numa questão mais emocional, a gente, se isso é passado para a gente com essa intensidade de ser ruim e que a gente começa a achar que é mesmo. Então, isso vai impregnando na gente de uma forma. Então, a gente conseguir entender esse processo de um jeito mais ameno, entender que isso faz parte do nosso corpo, que é a nossa natureza, é assim que é para ser, não deveria ser vergonha, né? A gente deveria se orgulhar disso, né? E tem até uma história, assim, na parte na Grécia Antiga, assim, os homens se questionando como que uma mulher pode sangrar 7 dias e não morrer. Por quê? É um ser maligno, como que pode? Então, começou aí a achar que isso era ruim, é bruxaria, o que é isso? E aí, em outras histórias, que nem em tribos indígenas, eles viam que nascia o filho, depois, né, que eles ligavam de alguma forma a menstruação com isso. E aí tinha um ritual, assim, em algumas tribos, da mulher, ela, como se ela se comparasse com a mãe terra e ela ajudar a fertilizar o solo com a menstruação. Então, olha aqui 2 pontos, né? Um de castigo, de bruxaria, e outro ele colocou do lado da mãe terra, né? Então, será que essas mulheres sentiriam tanta cólica? É uma suspeita minha agora,
Porque às vezes se a gente entender isso como um processo nossa, isso aqui é muito legal, talvez a gente conseguiria lidar com isso de uma forma melhor também. Mas é só uma suspeita minha. Pode passar. Poderá ser confirmada por então. Vai ser lá. Então tá a Leila aí, que a Leila é a parteira aqui, a doula, a psicóloga, a enfermeira, obstetra, e ela estava aí com o grupo, né? É isso que você está falando, acontece nos partos, né? Se uma menina cresceu na casa da sua família e ela teve uma boa vivência em relação à maternidade e ao parto, ela vai crescer considerando aquilo algo natural. Mas se vive numa sociedade onde o parto está associado a um medo, a uma experiência de sofrimento, possivelmente ela vai crescer com essa crise. Legal, obrigada pela contribuição. A Leila é fera. E então acho que parte do tratamento é a gente entender isso, que faz parte aí do natural nosso. Então isso eu acho que já abre uma porteira para a gente relaxar um pouquinho e entender o que é normal, o que foge disso um pouco, né? E a gente tirar um pouco dessa carga. Tem um estudo que a Johnson fez há pouco tempo, que 57% das mulheres se sentem impuras no período menstrual. Eu fiquei assustada, porque é recente isso. É muita gente, né? Então, só que é um assunto meio velado, a gente acaba não falando muito, né? Essa frase eu estava tentando fugir dela, porque a gente até brinca aqui, porque para mim eu não consigo falar de cólica sem falar essa frase aqui. Então, ela é comum, né? A gente vê muito, mas não é normal. Então, se fosse normal, todo mundo sentiria cólica, né? Todas as mulheres que têm seu útero e seus ovários teriam dor. E por que algumas não têm em nenhum momento? Né? Que privilégio que é esse, que essa daí tem ou não, né? Então, a gente precisa também ressignificar a dor. E aí, a dor de uma forma geral, a dor no tornozelo, a dor na lombar. A dor, na verdade, ela é um mecanismo muito inteligente do nosso corpo de avisar que algo não está indo bem, que alguma coisa está errada, não é pra gente sentir dor. O útero, ele tem uma contração, então isso vai gerar um desconforto, mas não é para ser uma dor de remoer, de não achar posição, né? Então, a dor, eu acho que ela seria como um sexto sentido pra gente. Se a gente começar a se ligar um pouquinho na dor, ela dá que, na hora que eu piso assim, dói. Por que dói? Então, ela tá te dando um limite, é um alarme. E não é pra gente ficar insistindo nela. Para quem aí, os fisioterapeutas, a gente insistir, a gente vai entrar num processo crônico. E aí isso vai gerando, a nível do sistema nervoso central, depois, além do local da dor, a gente também precisa trabalhar a nossa cabeça em relação àquela dor. Então, o processo fica mais difícil de ser resolvido. Ia coçar o Isso, microfone. deixa eu tirar uma dúvida. Tira. É que eu já escutei, eu queria saber a sua opinião. Não sei se é verdade ou se é tabu, como que funciona. Mas o uso de absorvente interno diminui cólica? Existe alguma relação com isso? Eu dei que aquele copo, não sei o nome. Também tem um copo coletor. Steriliza cólica. Não... Eu não sei, eu nunca usei absorvente normal, eu só uso interno desde os 11 anos. E eu nunca tenho cólica, nunca tive. Eu não tenho essa informação, não sei. Talvez seja não científico, né? Então, alguém É que como eu escutei isso, eu fiquei como será que... Leila, você tem alguma Existe informação sobre? Não, nunca vi, observei essa relação. Não? Assim. Não, mas talvez quem use o copo coletor tenha uma melhor relação com o seu corpo, próprio corpo, né? E uma coisa, algo mais orgânico, vamos dizer. E a nossa mente, ela é muito, ela impera muito naquilo que a gente vai, da forma como a gente vai vivenciar a nossa experiência, né? E um absorvente interno, que talvez tenha essa coisa de não ter o contato direto com o sangue a todo momento. Até porque é desagradável, né? Usar algum absorvente, pelo menos pra mim, quando a primeira vez que eu usei, pra mim foi super desagradável. Sim, claro, e parece que a todo momento você está sendo lembrado que você está lá no seu período. E claro, a gente não fica eu acho também que não é normal que a gente sinta dor, mas que a gente tem desconforto, né? E a todo momento você tem que lidar com a questão do absorvente.
talvez seja algo mais psicológico do Sim, que Tem fisiológico. um livro, eu não vou lembrar o nome agora, que aí é o relato de uma mulher, então meio ficção, assim, mas ela falando, ela conversando com o corpo dela mesma e perguntando para o útero dela como que ela se sentia com o absorvente. Então é como se o absorvente estivesse tampando um fluxo normal do corpo. Então é uma barreira física e mental, e eu achei, quando eu li, bem interessante, foi nesse sentido, que como seria, né, se a gente, igual o índio, menstrua e o fluxo e vai embora, né, e devolve para a terra, né, mas a gente a nossa sociedade não é assim, não é a ideia, tipo, falar, gente, vamos parar de usar, mas né, a gente tentar achar o melhor para cada corpo e não porque foi passado daquela forma, assim, encontrar o que é melhor para você, assim, né? Experimentar várias possibilidades, né? E aí, então, por que que dói, né? Então, acho que é importante a gente conhecer a anatomia um pouco do nosso corpo, a gente entender um pouco as estruturas, né? Então, o útero, ele está bem localizado na pelve, então, né, o colo do útero, vagina e os ovários mais na região do osso pélvico aqui, né, dos ilíacos. Então, o útero, ele é formado por algumas camadas musculares e ele vai, durante o ciclo menstrual, ele vai produzindo, o endométrio ele vai engrossando, falando assim a grosso modo, ele vai aumentando de tamanho. E ele, conforme o ovário também, o óvulo também vai sendo produzido no ovário, também vai se preparando, então isso aqui seria a camada interna do útero, né? Então o ovário, ele vai produzindo o óvulo, a hora que o óvulo está pronto para ser levado pelas trompas, o útero também ele está com a camada mais espessa e pronta para receber e fecundar o óvulo. Aí, se ele for fecundado, esse processo continua e aí é desenvolvida a gestação. Se não, acontece o útero ele descama e é onde acontece a menstruação. Então, para eliminar esse sangue, lá é liberada uma substância no útero chamada prostaglandinas, e ela que faz esse estímulo de contração com o objetivo de dar o movimento para eliminar o sangue. Quanto mais prostaglandinas, mais contração, mais dor. Então a dor vem, as cólicas ela vem em ondas, né? Você sente, daqui a pouco ela para, é um tipo de dor um pouco diferente do que a gente sente em outras regiões. Então, a dor vem do excesso, né, em alguns casos, excesso de prostaglandinas na eliminação da menstruação. Pode passar. E aí a gente tem duas classificações, né, teóricas aí. Então, a primária, que é onde não tem alterações físicas, então a gente faz os exames, não tem nada nas alterações, não tem nada e a pessoa ainda sente a cólica. Isso acontece geralmente nas adolescentes, é muito comum acontecer. Então, a musculatura ainda está muito contraída, ainda não tem algumas explicações sobre isso. A musculatura está muito mais fechada, mais contraída, e ela não tem tanto espaço para liberar esse sangue. Então, é liberado mais prostaglandinas para ter mais contração. E a secundária, que seria quando tem já alguma patologia, uma alteração física mesmo. Então, uma endometriose, que é o excesso o sangue que deveria sair, né, na menstruação, ele extravasa para outros tecidos e começa a gerar umas aderências. Mioma, que é um nódulo benigno, que ele é implantado no útero. E o ovário policístico, ele também cria vai aumentando o ovário e aí também cria alguns cistos por fora, na parte externa do ovário. Então, são questões de nomenclaturas, né? Mas
a cólica é sentida da mesma forma. Então, por alguns motivos, esse útero com algumas patologias, ele também vai sofrer porque ele não tem a mobilidade por causa dessas tensões, e a primária também por excesso de contração, mas sem alteração física. Então, da osteopatia, né? Qual seria a abordagem da osteopatia? Então, antes de entrar nisso, explicar um pouquinho o que é a osteo para quem não conhece. A osteopatia é uma metodologia de avaliação e tratamento que a gente não usa nenhum recurso de eletroterapia, diferente das outras físios, e o objetivo é a gente identificar a causa do problema e não só tratar a dor, não só tratar a causa. Então, o anticoncepcional, nesse caso, ele só está tratando a dor, está tirando a dor, mas não está tratando a causa. Na osteopatia, a gente vai avaliar vários sistemas para identificar quais deles não estão trabalhando da forma correta. A gente tem algumas leis na osteopatia, uma delas é a estrutura governa a função. Então, segundo o Still, que foi a pessoa que criou a osteopatia, ele fala que quando as estruturas estão bem organizadas e com mobilidade, o corpo vai ter uma função adequada, consequentemente não tem dor. E uma outra lei é a lei da autocura. Então, eu brinco que quando a gente faz um machucadinho na pele, dá uns 15 dias mais ou menos, forma uma casquinha, não forma? Então, o nosso corpo todo ele tem como se recuperar de vários processos, desde que, de novo, tenha mobilidade para a vascularização passar por ali. Então, é através do sangue que o nosso corpo recebe os nutrientes, então o sangue seria o nosso remédio natural. Então, a gente garantir que aquele órgão está recebendo a nutrição adequada também vai favorecer a recuperação daquele tecido. Então, na osteopatia, a gente vai observar alterações mecânicas, neurológicas, vasculares e endócrinas. Então, o que seria tudo isso? Mecânica, a gente vai avaliar a mecânica estrutural, as articulações, a articulação da pelve com esse último osso da coluna, que é o sacro. Vai observar a coluna lombar, que é da onde vem a inervação também pro útero. A gente vai observar as tensões, por onde passa a vascularização, da onde está vindo. Então, a vascularização, como os nervos também, é como se fosse um galho de árvore, né? Tem o tronco de árvore e ele vai ramificando. Então, a gente precisa garantir que é como se fosse uma mangueira de água. Desde a hora que eu abrir a torneira até a ponta, não tem nada de compressão. Se a gente der um nó na mangueira, aquela água não passa da melhor forma, né? Diminui o fluxo. Então, a gente tratar o caminho dessa vascularização. Então, passa por dentro de quais músculos, quais são as estruturas. Então, é esse o nosso trabalho, de buscar desde a origem até o final lá daquela vascularização, do nervo, para a gente ver se o caminho todo está livre para que aquele órgão funcione de uma forma adequada. E a parte endócrina, então também a pessoa pode ter algumas disfunções a nível craniano, que é onde está localizada a hipófise, que manda alguns hormônios para o ovário. Então, também não é só local, a gente também tem que observar essa questão craniana. Então, ter algum trauma na infância, alguma queda, um parto, né, e que acabou não sendo tratado ali no momento, uma compressão pode favorecer algum excesso de tensão e dificultar essa glândula de estar trabalhando da forma correta. Tá? Então, lá seria, né, o cérebro mandando a informação para os hormônios, tanto para as mamas como para o ovário. E aí, aqui embaixo, mais a relação ali com a pelve, lombar, e de ligamentos mesmo, que tem muitas fáscias, né? A musculatura do períneo é uma musculatura com muito tecido fibroso, né? Os ligamentos são muito rígidos, então ele tem que sustentar as nossas vísceras, mas quando tiver uma gestação, então é uma musculatura ela tem que ser muito forte.
Então tem toda essa relação que algumas dessas estruturas não funcionando da forma adequada pode dificultar essa tensão e essa dor no período menstrual. Se tiverem alguma dúvida, porque agora aqui tem umas que é da área, outras não, né? Pode passar. Além dessas relações mais diretas, a gente observa também em consultório umas repercussões um pouco distantes ali do útero, não tanto, mas, por exemplo, é comum eu encontrar a mulher que tem cólica, ela também tem intestino preso, ter bastante cistite de repetição, dor na coluna, dor lombar. Então, a dor lombar na cólica a gente já sente, né? A maioria sente uma dor lombar. Então, isso se explica por causa da inervação. E é bem comum. Então, quando tem esse combinho, né, de intestino preso, cólica, cistite, então tem a ver com os ligamentos. Então, aqui é uma vista lateral, que é o bumbum e aqui o pubis. Então, aqui vai estar o reto, o útero e a bexiga. E eles estão recobertos por uma fáscia de ligamentar. E vem se fixar aqui no pubis. Então, ele sai lá do sacro e vem para o pubis. Então, uma alteração, uma disfunção de pubis aqui na frente pode gerar repercussões em todos os outros. Como o inverso, uma disfunção de sacro, lá da coluna lombar, mais baixa, né? Também pode gerar tensões para cá. E esse tipo de tensão não sai no exame. Então, é como você ter um músculo encurtado posterior da coxa, você não conseguir chegar com a mão lá no chão, você ter uma dor no joelho, mas você faz uma ressonância e não aparece que esse músculo está encurtado. Então, é essa analogia mais ou menos assim. Então, são tensões, é falta de mobilidade que acontece e quando o músculo precisa o útero precisa se contrair, ele tem pouco espaço para se mexer e aí ele precisa fazer mais força e mais dor, tá? Tudo bem? Pode passar. E aí o tratamento da osteopatia, né? Como que é a abordagem? Eu acabei falando já um pouquinho, mas só a gente faz esse tratamento com as mãos. E o objetivo para simplificar a osteopatia, que às vezes parece tão cabeluda, é a gente devolver mobilidade, seja lá para qual tecido for. Então, se for uma articulação, então a gente chama de osteopatia estrutural, que é dividido assim de forma didática, né? Então a gente vai observar as articulações envolvidas no processo, os ligamentos que estão fixos ali, a inervação. A gente vai fazer esse trabalho craniano também, que é de liberar, não é dar mobilidade para o crânio, mas é dar mobilidade para as tensões de fáscia, que está repercutindo no crânio, e as técnicas viscerais, que é muito utilizada nas cólicas principalmente. Principalmente não, na cólica a gente usa muito as técnicas de útero e para tirar a tensão e devolver mais mobilidade para esses tecidos. Então, além do tratamento da osteopatia, então tem algumas dicas. A gente não é só físico, a gente é um conjunto de coisas, né? Então, se a gente não se alimenta bem, se a gente ingere muito sal, por exemplo, então aquilo favorece você ter mais edema, então com mais edema, mais dor também. Então, praticar atividade física, a gente sabe que libera endorfina e deixa o corpo um pouco mais relaxado também, né? Respiração, então quando a gente está com cólica, a cólica é um processo do sistema nervoso simpático, é quando a gente está mais estressado, assim, para fugir daquilo, então o corpo ele está num processo assim. Então, a gente respirar de uma forma soltando mais o ar. Então, na hora da dor, às vezes é complicado pensar em tudo isso, mas puxar o ar e soltar o ar, soltar mais o ar do que puxar, por exemplo, ajuda a dar uma relaxadinha ali, porque a gente entra numa parte mais parasimpática, parte mais de relaxamento.
fazer a compressa quente, então aquela história da avó que falava para não pegar friagem, então talvez do cabelo é para não ficar gelado, mas a explicação aí, mas não pegar, porque o frio a gente se contrai mais, então o útero já está contraído, então a gente contrairia mais ele ainda, então tá mais quentinha, com uma bolsa de água quente pode ajudar aí um pouco no processo. O autoconhecimento também, eu acho que a gente entender o que acontece no nosso corpo e de que forma facilita a nossa compreensão e que a gente consegue chegar, ter uma abordagem melhor em relação ao tratamento e entender, tá, então eu tô precisando mexer na minha lombar porque dói o meu útero, então é porque a inervação sai dali, então a gente conhecer melhor o corpo de uma forma geral vai facilitar esse processo. Pode passar. Então, tem uma figurinha aqui, eu acho que não está dando para ver. Lá em cima ela está falando assim, hoje é um belo dia para ser produtiva, eu vou estudar e... Aí vem a cólica e fala que ela não vai fazer nada não, você vai deitar na cama e vai morrer de dor, cólica, e ela deita. Pior é o miga, né? Não vai fazer nada. Miga, não vai. E é assim, né? Quem sente muito é isso, e isso assim, tá muito divulgado, tem várias figurinhas dessas, assim, né? Os memes e tal. Então, não precisa ser desse jeito, pode passar o próximo. E um outro aqui também, né? Eu com cólica e ela procurando 1000 posições. Quem já teve cólica sabe que é isso aqui mesmo, né? Uma vez eu atendi uma menina e eu sempre pergunto, qual que é a sua... como que você sente a cólica? Qual que é a sua sensação da dor? Seja para qualquer uma. E era uma adolescente. Aí ela falou assim, parece que tem um filhote de dinossauro comendo ele por dentro. Olha, a dor, é muita dor, né? É muita dor. Tá animado. Mas é muito intensa a dor, né? E quem passa sabe como é. Então, tudo isso não precisa ser desse jeito. Tem como melhorar e a gente identificar quais são os lugares, né? É mais estrutural, é hormonal, às vezes é uma alteração hormonal mesmo que está fazendo desregular esse processo. Então, tem que investigar todas essas partes que fazem com que aconteça a menstruação. Então, o começo do ciclo, entender também um pouco antes. Então, sabendo desse processo todo, o estresse também é um fator que ajuda a intensificar. Então, às vezes a gente não repara, mas se a gente começar a se olhar um pouco, uns dias antes da menstruação aconteceu alguma coisa e aí naquele mês foi mais intensa a cólica. Então, a gente se conhecer e ir tomando as estratégias para ir corrigindo isso é muito importante. Nossa, desse mês, nossa, não tive cólica, mas no mês que vem tem bastante cólica, então importante tentar lembrar o que pode ter acontecido, pode ter influenciado. E não só deixar a coisa acontecer, né? A gente tem como entender um pouco melhor. E uma outra questão, tem mulher que tem cólica um mês sim, um mês não, certinho. E isso chama atenção pra gente pro ovário, porque o ovário, cada mês a gente ovula de um lado. Então, às vezes é só o esquerdo que está com tensão, por exemplo. Então, tem gente que é bem marcante assim também. Então, chama atenção para... Esse ovário pode estar mais comprometido por alguma coisa, uma disfunção maior do que o outro. Ou é assim, esporádico, não dá para ter essa relação. Assim, eu falo, nossa, esse mês, nem lembro que eu fiquei menstruada, mas aí tem mês que eu vem é cólica, mas tem mês que passa que eu nem sinto. Então, às vezes, é uma coisa que pode ter. Pode ser estresse, a gente vive estressado, né, com tudo. Um mês que se alimenta, e aí o estresse, às vezes você se alimenta pior, porque está correndo, não consegue fazer atividade física, então é tudo um combo que favorece acontecer mais, tá? Então,
Então aqui, na verdade, pra gente, essa imagenzinha pra gente olhar para o nosso útero de um jeitinho um pouco mais amigável com ele, tá? Tem umas fotinhas assim com ele com carinha de bravo, sabe? Tem uns desenhos de o ovário dando soco no útero. Você começa a procurar fotos, parece que tem muito mais assim do que coisa bonitinha. Então, na verdade, eu queria que vocês começassem a olhar um pouco de um jeito mais amigável, com mais amor para essa região. Às vezes a gente negligencia, só pensa que não é legal, que tem dor, e tudo isso também dificulta um pouco o nosso processo. Então, aí ter consciência dos processos do nosso corpo nos ajuda a escolher os melhores recursos para o tratamento. E assim a gente participa do nosso processo de cura. Então, a gente entender tudo isso e saber que tem alternativa, que a gente consegue deixar o corpo funcionar de uma forma mais natural. E pensando aí nessa tribo indígena, acho que como eles têm pouca interferência da sociedade, então eles abordam isso de uma forma melhor e o caminho, eu acho que o tratamento fica mais fácil do que a nossa cultura aqui de levar para o caminho do castigo e tudo mais, tá? Então, de conteúdo acabou, mas eu queria que vocês contribuíssem com as dúvidas. O processo da cólica tem uma origem hormonal, isso também é tratado pela A gente faria uma sessão para tratamento mais craniano, no sentido de ter certeza que está todo mundo livre, e aí, às vezes, precisa da intervenção hormonal mesmo, medicamentosa. E aí, quando a pessoa já teve muitas cólicas, ela provavelmente já tem uma disfunção física também, porque já foi muito tempo com dor, então, né, já tem uma tensão pela dor que já foi passando. Mas às vezes precisa sim de ter intervenção, mas em casos específicos, né, quando tem essa indicação mesmo. Mais alguma dúvida? No caso da endometriose, você falou, né? Como que isso, no caso, a osteopatia também melhora nesse processo? Como que é? A endometriose, ela vai gerar uma série de aderências no corpo, né? Então, a aderência é falta de movimento. Então, a gente melhoraria, a gente não consegue eliminar a endometriose, né? Porque ela tem uma disfunção, uma patologia ali instalada, mas a gente consegue devolver mobilidade. Então, às vezes, o devolver mobilidade já ajuda muito no processo da dor. Sim, porque além da endometriose que foi ali, né, tirada, cria uma cicatriz também do corte. Então é importantíssimo sim fazer. Mas é bem interessante porque tem alguns casos de pacientes que tinham endometriose e que depois elas não tiveram mesmo mais dor. E a endometriose está lá, porque o tratamento é externo, eu não fui lá e puxei nada para fora. Mas o corpo, ele aprendeu a lidar ali com aquela disfunção depois. Então, eu acho que assim, por exemplo, tem algumas senhorinhas que aí eu vejo no estágio da Unip, né, que são alunas, são pacientes mais carentes, assim, e aí eu já vi, tem senhora que nunca foi no ginecologista. Será que ela nunca teve nada no útero? Né? Às vezes a gente investiga muito também, né? Deixa o corpo funcionar de uma forma mais natural e às vezes a gente dá essa condição para ele, a gente faz com que o corpo tenha liberdade para ele passar por esse processo de autocura, segundo o estilo tem, né? Mas às vezes a tensão é grande, aquele sangue também não consegue chegar lá de uma forma adequada, aquele tecido fica mais desnutrido, né? Assim, tem sangue, claro que tem lá, mas aquela circulação não é tão efetiva por causa das tensões. Então, a gente melhorar de uma forma global
às vezes não tem uma indicação de, vou curar aquela patologia, mas melhora o movimento, melhora a dor, que geralmente é o grande problema. Às vezes você tem endometriose e não ter dor, tá tudo bem, né? Então é isso. Mais alguma? A gente vê a Lu, é uma que tem cólica, né, Lu? E a Lu, a gente vê que a gente faz, né, a sessão, aí ela fala, eu tô te falando aqui, nem pedi se podia falar, né? E aí eu acho que é legal para, né, para entenderem assim. E quando eu tive há pouco tempo, e aí o Vinícius me atendia, então é muito visível, né, Lu? O mês que faz a sessão, não sei. E aí Você faz a sessão antes. Se tiver menstruada, por exemplo, não é aconselhável. boa pergunta, porque era uma pergunta que eu queria lembrar de falar dela. Então, assim, a gente pode fazer antes, não precisa ser durante. E aí, até se ela estiver naquela dor intensa, às vezes você nem consegue ficar aqui relaxada, né? Então, assim, o ideal não tem horário, não tem época certa, mas pode vir sem estar com a cólica. Às vezes aquele dia da cólica é dia de ficar daquele jeito lá mesmo, né? Encolhidinha, às vezes não tem muito o que fazer naquele dia, porque ele já está com muito estímulo da prostaglandina. Então, a gente vai conseguir eliminar muito, né? Às vezes aí libera uma musculatura, aquela tensão, melhor, facilita um pouco, mas não vou, no dia da cólica vem que vai passar a cólica tratando. Então, o ideal é fazer antes. Preventivo. Porque aí fala assim, mas tá sem dor, como que você vai saber, né? Então, é testando a mobilidade, vou lá com a mão, testo o movimento daqui para lá, daqui para cá. Liberando os caminhos. Que nem, eu vou pôr todo mundo na reta, Gi, agora. A Gi tava com dor no pé, né, Gi? Mas depois eu fui mexer lá em cima, né? Então, assim, a dor era só lá, mas a hora que a gente vai palpando, a gente percebe as tensões à distância. E não precisa estar com dor espontânea. Na verdade, na osteopatia a gente fala isso, o lugar que está com dor espontânea é o lugar que está mais sobrecarregado, por falta de movimento em algum outro lugar. E esse outro lugar é o preguiçoso, que ele, né, de 10 pessoas ali que tem que trabalhar e fazer a mesma coisinha, um não trabalha, alguém trabalha dobrado para cumprir a vez dele. E é esse que fica cansado e o preguiçoso está aqui, né? Então, o objetivo nosso é tentar identificar esse preguiçoso, quem que não está trabalhando, que está fazendo sobrecarregar o outro. E isso pensando em qualquer coisa no corpo, né? E aí, meninas? O que você acha que muda, por exemplo, pensando na estrutura? Por exemplo, a mulher tem um parto, nunca mais ela tem parto. Não sei se isso tem alguma visão. Elas me perguntaram ali no COF, né? Pensando na parte física, mesmo no sentido de alongar aquele tecido. Então, chegou nos 9 meses, já aquele tecido que era super rígido, ele ganhou uma certa elasticidade. E por um outro lado, que eu acho que já que é uma outra possibilidade minha, que é mais da sua área, é ela se sentir fértil, ela, né, ter passado por esse processo de mais emocional, assim, de ter resolvido mesmo, de achar que o corpo dela funciona e tudo mais. Eu ouvi do médico, depois que engravidar melhora, mas assim, a minha mãe e a minha avó não melhoraram. Não, depois que não melhoraram. Eu fiquei bem os 3 primeiros meses depois que os bebês nasceram, mas já voltou a cólica. Então, provavelmente não era essa tensão do útero, né? Tinha mais, uma relação talvez de hipófise mesmo, né? Da liberação dos hormônios. Então, assim, perceber em que momento do mês você olhar mesmo o calendário e ir anotando, faz entender, às vezes, uma reação, um estresse mais aqui e ali, e que momento que essa dor aparece, se ela aparece mais em horário da manhã, da noite, tudo isso vai ser importante para entender. Mas nesses casos, geralmente, é mais hormonal mesmo.
E aí, pelo tempo de dor, provavelmente vai ter tensão, né? Mas não, a inicial lá provavelmente seja isso. Porque se fosse aí do pós-parto, vai criando uma elasticidade com o processo da gestação. Então é isso, meninas. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Se quiserem, tem meu WhatsApp. Às vezes a gente fica com alguma dúvida ou lembra da dúvida depois que foi embora, tá? Fica à vontade.